Bora aí, bora para mais um dia de prosperidade, crescimento, mais um dia em que possamos vencer as nossas limitações. Bora aí, já mete o dedão no like aí, já manda um comentário, também já aperta o botão de compartilhar, que é o botão do transbordo, já manda para aquela pessoa que você sempre pensa que ela precisa de alguma ajuda. Então essa é a pessoa certa que precisa realmente de alguma ajuda. Então, bora para mais um dia governar sobre todas as coisas, sobre todas as nossas decisões, sobre tudo aquilo que até hoje não houve frutos que você esperava, frutos positivos, frutos bons, que hoje comece a prosperidade na sua vida. Comece a atrair para si mesmo o governo para a sua vida, gerenciar suas emoções, gerenciar suas decisões, tudo aquilo que você sonhou. Só sonhe enquanto estiver dormindo. Porque enquanto você estiver acordado, coloque alvos na sua vida, fixe alvos, atinja alvos. Alvo é algo concreto, é algo plausível de ser alcançado. Sonho, você sonha enquanto está dormindo. Que você atraia para a sua vida tudo aquilo que você colocar na sua mente. Isso já é uma lei, já é fato, lei da semeadura. A nossa mentalidade é o que atrai para a nossa vida no mundo físico, tudo aquilo que nós temos, possuímos, tudo aquilo que, a forma como lidamos com as pessoas é a forma como nós temos de mentalidade. Então é importante que nós tenhamos uma mentalidade de autogoverno, atraindo a autorresponsabilidade para a nossa vida. Sermos autorresponsáveis. Autorresponsabilidade é assumir para si mesmo a responsabilidade de tudo o que acontece na sua vida, não ficar jogando na costa de terceiros, é assumir para si mesmo a responsabilidade da sua vida. Hoje eu vou falar sobre o poder do amor para derrotar o medo. Antes de qualquer coisa, eu quero fazer aqui algumas citações estas que estão em algum livro. Vou fazer duas citações, uma que está na Bíblia, outra que está no livro O Macaco e a Essência, de Aldous Huxley. O Macaco e a Essência. Só escuta esse trecho. O amor elimina o medo, mas reciprocamente o medo elimina o amor. E não apenas o amor. O medo elimina a inteligência, elimina a bondade, elimina todo o pensamento de beleza e verdade. E num instante, seu terror silencioso é transformado num frenesi tão violento quanto inútil. Não é mais um homem entre seus semelhantes, não é mais um ser racional falando articuladamente a outros seres racionais, apenas um animal ferido, lutando e debatendo-se na armadilha. Pois no fim o medo elimina o homem da própria humanidade. Isso daí está no livro O Macaco e a Essência, de Aldous Huxley. Outro trecho que eu quero trazer, que é muito mais importante, que é a minha base e que tem que trazer mais clareza, não tem como trazer mais clareza do que isso, está lá na Bíblia, em 1 João, capítulo 4, versos 18 e 19. No amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Já temos duas citações. A principal é a Bíblia. A outra foi acompanhada. Mas são duas percepções muito grandes, porque o homem ele deixa de ser racional, passa a ser algo irracional, se debatendo em uma armadilha criada por ele mesmo. Eu quero trazer aqui algumas aplicações práticas, algumas coisas relacionadas ao medo e ao amor. A criança, por exemplo, na escola, quando algum colega briga e ameaça essa criança, colega está brigando ali, xingou, ameaça. Se essa criança que recebeu essa ameaça, vou te pegar lá na saída. Se essa criança recebeu a ameaça, ela sabe que o pai que ela tem, a mãe que ela tem, deu amor e deu confiança para ela, ela não vai sentir medo. Porque o verdadeiro amor por ela supera todo o medo.
esse verdadeiro amor, ele está relacionado à confiança. Se eu me sinto amado, se eu amo e sou amado, eu tenho um elo de confiança. Então eu sei que eu não vou ser deixado na mão. Trata-se dessa premissa. Se eu me sinto amado, não tem como eu ser abandonado, não tem como eu ser rejeitado, não tem como eu ser órfão. Ah, mas você não sabe a minha história. Mas não importa a sua história. A de ninguém importa. O que importa é quem você é. A sua história é apenas uma trajetória. É apenas uma chuva durante um caminho, um sol durante uma manhã. São fatos que acontecem. A forma como você lida com essas situações é o que tem que ser considerado, é o que tem que ser levado em conta. Se você tem uma postura de vitimismo, e dependendo do tipo de situação que aconteceu na sua vida, você vai sempre adotar uma forma vitimista, vai sempre se esconder, vai sempre procurar um abrigo. Ah, aqui tá bom, vou esperar, estou no meio do deserto, achei uma sombra de um cacto, vou esperar sair esse deserto. Você tem que sair do deserto, ele não vai sair de você. Então essa criança, ela pode ser ameaçada do que for. Por quê? Porque ela tem um amor, e junto desse amor tem um elo de confiança. Ela sabe que ela não vai ser abandonada, ela sabe que ele vai ser protegida, e não tem nada que faça com que derrube essa confiança dela, a não ser as próprias referências pai e mãe que ela tem na vida dela. E eu quero fazer umas perguntas para você. Como sempre, eu gosto de trazer reflexão na sua vida. Eu quero que você, junto dessas perguntas, responda para você mesmo aí. Qual que foi o seu relacionamento com o seu pai? Foi um relacionamento saudável? Você se sentiu protegido e amado pelo seu pai e pela sua mãe? Como que foi esse relacionamento? Todo o seu medo é porque você ainda não conheceu o seu pai criador. Porque o que acontece? Nós crescemos, nos relacionamos, temos a nossa vida, e aí nossos pais, eles ficam, e nós vamos conquistar o mundo, vamos trabalhar, vamos cuidar da nossa família e cuidar da nossa vida. E aí nesse momento que você começa a andar com as suas próprias pernas, você acha que você pode tudo, e realmente você tem o livre arbítrio. Porque o amor verdadeiro de Deus, ele é projetado em liberdade. Ele não deixa de forma aprisionada. Você tem que me seguir, você tem que fazer isso, você tem que frutificar, você tem que prosperar, você tem que transbordar. Não é amarrado. A maior expressão de amor pela humanidade foi a liberdade. A árvore do conhecimento do bem e do mal é uma expressão de liberdade. E foi dado o aviso: não coma da árvore, porque se comer desse fruto certamente morrerão. O que acontece? Eles comeram, saíram do jardim do Éden, Adão e Eva. Depois disso daí, vamos analisar de uma forma hipotética. Se eles não tivessem comido, eles estariam dentro do jardim. O amor de Deus, ele é expresso na liberdade, na sua liberdade de escolher as coisas, na sua liberdade de eu quero isso ou aquilo. Beleza, siga a tua vida. Só que você não pode escapar da lei da semeadura. Para cada escolha há uma consequência. Isso é uma lei. Deus criou, deixou a liberdade, o livre-arbítrio para você escolher o que você quer. Você vai escolher o que você quiser, vai ter suas consequências. Claro, se você escolher o caminho do bem, o caminho da prosperidade, da sabedoria, de amar o próximo, de transbordar na vida das pessoas, você, cada vez que você fizer isso, vai ser uma pedrinha na sua coroa. Mais uma pedrinha na sua coroa. Você salvou vidas, você levou a palavra, e a sua palavra foi como uma flecha no coração das pessoas que estavam precisando. Terá as consequências positivas. Você se tornará, sabe o quê? Mordomo do reino do céu. Mordomo do reino do céu, ele administra as coisas do pai, do seu patrão. Meu pai, nosso pai criador. Não tem como você transbordar e você não prosperar, porque você é administrador.
Você é governante. Você governa sobre todas as coisas. Então, se você tem medo, é porque você não conhece ainda o que é verdadeiro amor. Aí eu quero que você pegue esse código aí para desbloqueio da sua vida, para tirar o medo que tem atrapalhado a sua vida. O amor, ele tem poder de eliminar o medo, mas o medo, ele pode eliminar tudo que há de bom no homem, inclusive a sua própria humanidade. Amar as pessoas vai fazer você amar a maior criação que Deus já fez. O homem é o maior recurso. O homem é um recurso ilimitado. A terra é um outro recurso. Os animais, outro recurso. As pessoas, também um recurso ilimitado. Nós temos o quê? Uma fonte divina. Quando há um casamento de um recurso ilimitado com outro recurso, há um recurso muito grande, dá para fazer um estrago. Quando há um relacionamento de um recurso ilimitado com outro recurso ilimitado, gera uma terceira consciência, algo que paira por cima disso tudo, uma consciência, o casamento de ideias. Fala lá na Bíblia, me foge o lugar exato, onde há 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Como assim em meu nome? Deus é prosperidade, Deus é as coisas boas, tudo que são coisas inefáveis de crescimento, de prosperidade, de ajuda, essas coisas boas que somam na vida e crescem para o homem e não o enterra, mas que faz o homem sair da sua obscuridade, das trevas, isso é de Deus. São coisas e muito mais coisas que fogem da nossa própria compreensão, que nós não enxergamos, mas o nível de luz que nós temos na nossa vida já clareia um pouco. E isso, esse nível de complexidade das informações que nós trazemos para a nossa vida, isso é crescimento. E quando há um casamento de um recurso ilimitado, há uma associação com outro recurso ilimitado, que são os relacionamentos com as pessoas, há uma mente mestra que administra todas as coisas, que faz com que surjam novos insights, novas ideias para que novas coisas surjam, recursos ilimitados, porque a fonte divina está derramando sobre tudo aquilo dali. Mas ninguém sabe o que eu passei, ninguém sabe a minha história, nem interessa saber também, porque de história o mundo está cheio. Se você for analisar o quanto de história de guerra nós tivemos nesse mundo, o mundo praticamente foi feito de guerras. Os lugares foram conquistados praticamente por guerras. Foram adotados caminhos que, ao invés da paz, a guerra, ao invés de trazer a questão da conciliação, negociação, tratados, acordos entre uma nação e outra, houve guerra. Foi visto como mais importante negociar ao fio da espada do que conversar. Por quê? Porque há uma ideia de separação. Há uma ideia de separação do homem com Deus. Sou eu. Você não é nada. Eu não sou nada sem a fonte infinita. Sem essa fonte infinita, não tem como ter esse elo de relacionamento. Para que haja tudo isso, é necessário que esse elo é o próprio Criador, é Deus, é o que proporciona esse relacionamento. O network, uma empresa de um empresário com outro empresário, vão somar, vão agregar informação, vão criar um novo projeto, vão trocar informações de crescimento. Se não houver a energia infinita do Criador visando a prosperidade, crescimento, mentalidade, não prospera. Não há nem essa liga, não há essa ligação. Então, mas ninguém sabe a minha história. Não interessa a história.
O que interessa é se você vai cumprir o seu propósito pelo qual você foi chamado. Em Gênesis capítulo 1, verso 26 ao 28. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, que cresça, multiplique, domine sobre toda a terra, domine sobre os animais, o gado no campo e os peixes na água, e domine sobre todas as terras, sobre a terra e multiplicai. O que significa isso? É um propósito, ativou a identidade, quem você é a imagem e semelhança do Criador. Depois disso tem um propósito, você não nasceu para ficar escravo, travado, com medo de si próprio, com medo de ser julgado, criticado, necessidade de aprovação, no topo, estralando, com medo de ser reprovado o tempo todo, se as pessoas vão criticar você, envergonhado, porque você é tímido. Sabe o que vai te curar? Amar as pessoas, porque as pessoas precisam te ouvir, as pessoas precisam escutar o que você tem para falar. Ah, mas eu não sei fazer. Então você tem que parar de desculpa. É só deixar o rio da sua vida fluir. Deixar o rio fluir. Você não precisa ficar nessa, mas eu não sei fazer, eu nunca fiz. Só deixa fluir. O que significa deixar fluir? Parar de resistir. O rio ele só tem volume de água porque ele tem fluxo. E ele vem direto da fonte. A fonte é ilimitada, ela nunca seca. Então o rio ele só vai ter volume de água porque ele tem fluxo, porque ele deixa, ele não se trava, quanto mais água manda, mais ele se expande, ele transborda. Fazendo uma análise metafórica, quando o rio transborda pelas laterais, isso é em conhecimento, experiências novas. Você se coloca sempre em desafio, sempre está com experiências novas, você está adquirindo conhecimento, então você transborda de formas laterais. E quando você recebe tanta água, porque você está transbordando de forma lateral, é normal que no leito do rio ele se aprofunde. Quanto mais se aprofunda, mais sabedoria é adquirida. Então que você tenha conhecimento e sabedoria. Que você não seja raso, você seja fundo, você seja profundo em sabedoria. Que você some e que você só de abrir a boca, tem pessoas que querem te ouvir. Tem pessoas ao teu lado que precisam te ouvir. Não querem, elas precisam te ouvir. Tem pessoas que só de ver a tua alegria, elas já vão se sentir felizes, porque elas falam, nossa, existem pessoas felizes. Eu também quero ser assim. Você se tornará uma referência para essa pessoa. Tem pessoas que só de você dar um tranco, fazer algumas 2, 3 perguntas para aquela pessoa, ela já vai dar um chacoalhão, vai tremer as estruturas dela, ela vai parar para pensar sobre tudo aquilo que ela fez, deixou de fazer e já vai encorajar. Tem pessoas que uma pequena centelha faz andar. Tem pessoas que um pequeno olhar já faz andar. E as pessoas precisam disso. Você, tendo o seu chamado, se você chegou até aqui nesse vídeo, é porque você tem um chamado. É porque você está buscando algo que até agora você não encontrou. E é necessário que você ative primeiramente a sua identidade, entendendo e aceitando quem você é. Não é algo que você vai lá e corre atrás, é você aceita só. Porque já é. Você é a imagem e semelhança do Criador. Do Criador. Faz o seguinte, faz um teste. Dependendo do horário onde você está, se você está num lugar aberto, faz o seguinte, olha no horizonte à sua direita, no céu, até o limite. Ah, mas está cheio de prédio. Então olha onde dá para ver o céu. Começando do céu, você percorre o olho até a outra ponta. Até no limite do céu também. E percorre novamente. Faz isso umas 3 vezes. Percorre e vê a dimensão disso aí. Isso vai quebrar algumas coisas na sua vida que o ceticismo quebrou, destruiu na sua vida. Analisa 3 vezes. Agora você faz a seguinte reflexão. Peraí, isso daqui é grande. Eu não consigo ver profundo, eu consigo ver em linha. Eu não consigo ver, eu só no máximo as nuvens, profundo, de forma profunda. Eu não consigo em profundidade. Consigo ver de forma linear, de forma
em área só. Você conseguindo ver dessa forma, já é imenso. Agora você imagina o tamanho do Criador por ter feito isso. O Criador não pode ser menor que a criação. O Criador não pode ser menor daquilo que Ele fez. Ele tem que ser muito maior. É uma inteligência suprema. É Deus, o Criador de todas as coisas. Que um dia, por amor à humanidade, Ele colocou o seu filho unigênito nessa terra, por amor ao homem, para salvar o homem dos seus pecados. Ele colocou o seu filho para morrer, pagar todos os pecados, os seus pecados, os meus pecados, tudo aquilo que nós já praticamos. E por amor ele fez isso. Agora você analisa o tamanho disso. Você tem como ficar com medo? Tem como você ficar travado? Eu não consigo empreender, eu não consigo fazer, eu não consigo falar em público e ficar roendo a unha. Mas eu não consigo fazer vídeo, eu não consigo fazer live, eu não consigo colocar minha cara no Instagram para eu poder salvar, poder falar do que eu tenho, porque tem vidas que vão ser impactadas. Só pelo que eu falo, eu posso salvar quem quer ser salvo, mas quem não quer ser salvo não salvará. Mas só de você fazer isso, você vai se destravar. E tem pessoas que buscam o que você fala. Só de você fazer isso, já vai destravar a si mesmo. Aí você analisa o tamanho disso. Isso aqui já é grande. Isso que você vê, imagina o que você não vê. O Criador, é o que você vê. O Criador, ele é infinitamente superior a todas as coisas. E ele é infinitamente superior em amor. E o que está relacionado a tudo isso aí que eu estou falando? Isso tudo, você compreender dessa forma, você está sendo religioso. Não é religiosidade. Isso é fato. Fato. Contra fatos não há argumento. Não há argumento. Olha para a natureza, olha uma folha de um pé de manga, né? Uma manga, um pé de mamão, uma fruta, uma macieira. Olha o formato das folhas de cada um. Foi você que foi lá, meu camarada, que chegou lá no pé daquela semente e falou: você vai crescer 30 centímetros assim de comprimento por 2 centímetros de largura, tá ok? E quando você tiver grande, você vai dar frutos. Foi você, meu camarada, que fez isso? Se foi você, você já tem que procurar ajuda, porque você não compreendeu ainda a real situação. Isso é Deus, isso é inteligência divina. É deixar tudo pronto, programado para que tudo cresça e frutifique. Para que tudo cresça e seja conforme o que é para ser. O que é para ser. E aí você analisa que até mesmo a natureza, principalmente a natureza, é a única que segue o seu propósito. E o homem, por ter seu livre arbítrio, ele escolhe o que quer. Mas bendito é você que chegou até aqui porque você entendeu que você precisa de algo a mais. Você não nasceu para crescer, casar, ter filhos, trabalhar de segunda a sexta ou de segunda a segunda, fazer plantão, ficar ralando, se desgastando. Você entendeu que você tem um chamado muito maior para isso. Que não se trata disso, não se trata só disso. E morrer sem um legado, morrer sem deixar uma marca, sem apontar o dedo e falar daquilo que você tem dentro do seu coração, transbordar aquilo que o seu coração está cheio. Isso tudo só vai somar para você vencer o medo. Isso é transbordar. O seu coração está tão cheio que você transborda e não importa a consequência. Não importa a consequência, se vai agradar ou desagradar. Você só vai seguir o seu propósito. Você não vai trabalhar por elogio. Porque quem trabalha por elogio cairá na primeira crítica. Pessoas que trabalham por elogio caem na primeira crítica. É você passar para frente tudo aquilo que você é, a tudo aquilo que você sente, tudo aquilo que seu coração faz arder. Porque quando só de você abrir a tua boca, pessoas têm que te ouvir. Pessoas que precisam te ouvir vão parar para te ouvir.
E aí você fica travado com medo porque você fica olhando para a sua capacidade. Capacidade, ela só vai te travar. Pessoas que olham para a capacidade, elas nunca prosperam. Quando você só realiza o sonho dos outros, você não transforma os seus sonhos em alvos. Você só fica sonhando. Você parece que está só sonha quem dorme. Você parece que está a vida toda dormindo. E aí você não entra em ação. Aí você só vive de acordo com a sua capacidade, de acordo com aquilo que você acha que era possível fazer. Por exemplo, um vaso de 10 litros de capacidade, ele sempre recebeu 10 litros, mas ele nunca transbordou. Por que ele nunca transbordou? Porque ele estava furado. Começou por aí. O que são os furos? São os bloqueios, os medos, a ansiedade, a angústia, falta de propósito, não conhece a sua própria identidade, não sabe quem é, olha no espelho e não vê uma pessoa, vê um zumbi. Então você era um vaso todo cheio de vazamento. Tinha 10 litros, mas nunca transbordava. E aí o que precisa fazer? Você pega o seu bloqueio, ressignifica. Todo bloqueio você pega e ressignifica o seu bloqueio. Passa uma massa nesse vaso, tampa esse vaso, tira todos os vazamentos. E aí você vai começar a receber novamente o fluxo. Deixa vir, deixa transbordar, deixa encher. Encheu e transborda. Só que aí estava vazando, não transbordava, isso tornou na sua mente que, como não transbordou, isso se tornou uma capacidade. Falou assim: bom, eu tenho uma capacidade de 10 litros, mas eu nunca transbordo. Você nunca transbordou porque seus bloqueios não deixaram. E isso se tornou um referencial de capacidade para você, do que você consegue fazer. Se você sempre fez uma determinada função, e aquela função nunca foi a contento, sempre foi ali meia boca, você só tem um senso, uma percepção de capacidade para a sua vida. Então quando você vê pelo que você é capaz, você está olhando para o passado. Todas as vezes que você vê pelo que você é capaz de fazer, você sempre está olhando para o passado. Você só olha sempre pelo que você já pôde gerar. Ou seja, você ficar confiando no seu passado, na sua capacidade, é você ficar confiando no seu passado. Passado já passou, você está no presente, você projeta uma vida no futuro. Passado serve para ressignificar. Tudo aquilo que deu certo, você continua fazendo. Tudo aquilo que não deu certo, você corrige, ressignifica e muda no presente para projetar uma nova vida no futuro. Você imagina com uma visão de fé no futuro como aquilo na sua vida deve ser. Então a capacidade, o senso, a ideia de capacidade que você tem de si mesmo só vai atrapalhar o seu crescimento. Você não precisa da sua capacidade para você subir na sua vida, ter sucesso, crescimento, prosperidade. Então eu quero que você pegue essa chave para você entender a diferença das coisas. Escassez é quando você não tem para você e não tem para os outros também. A abundância, eu quero abundância. Só que a abundância é algo que quando você só tem somente para você. Você não trabalha o senso de generosidade, de abençoar as pessoas. Escassez você não tem para você e não tem para ninguém. A abundância você só tem para você. E o que você deve ter na sua vida? Você deve ter o senso de transbordar. Sempre trazer para a sua vida o transbordo, pois você terá para todos de forma infinita. Você continuará recebendo. Você é um vaso de transbordo. Você é um vaso sem os seus vazamentos já sanou os seus problemas. Você vai encher porque a fonte é infinita, vai transbordar, vai abençoar outros vasos. Você se tornará uma referência. A prosperidade virá na sua vida de um jeito ou de outro. Você se tornará um mordomo. Tem como um cano frágil passar grande quantidade de água? Não tem. Esse cano tem que ser reforçado. Não tem como eu pegar um vaso de capacidade fraca, um vaso de papel, vamos supor, fazendo uma comparação ao nível de resistência que essas paredes do vaso têm. Não tem como esse vaso ele ter uma capacidade de suportar 100, 200, 1000 litros de conteúdo de água que vem da fonte infinita e ele não romper. É necessário que ele tenha rigidez.
Então, o que significa isso? Para aguentar mais fluxo, para receber e transbordar, é necessário que ele tenha resistência. E tendo resistência, o que significa isso? Prosperidade. Ele não quebra fácil. Ele foi forjado. Ele é forte, ele suporta. E, consequentemente, como é um vaso de transbordo, não é um vaso para carregar merda, com perdão da palavra, não é um vaso para pegar as coisas ruins, sujeira, é um vaso para transbordar as águas limpas, para abençoar, para limpar outros vasos também. Consequentemente, esse vaso não estará escondido num canto, jogado no barro, escondido no meio do lixo. Ele não estará lá, ele estará em evidência. Automaticamente este vaso estará em evidência, como um ornamento, como um lugar em evidência em que as pessoas veem aquele chafariz que cai a água, transborda aquele vaso transborda e cai aquela água limpa. Mas por que todo esse senso de transbordo? Por que isso? Porque você deve estar focado na potência. Focado na potência que é o Criador. Quando você focar na potência, esquecer a sua capacidade. Mas para frente, numa outra aula, eu vou falar das 4 grandezas elétricas, fazendo uma metáfora comparada a como nós devemos ser. Tensão, resistência, potência e corrente. Mas aqui eu vou falar da capacidade e potência. Você fica pensando na sua capacidade e você esquece da potência que é o Criador, porque é Ele que te dá as condições. Você só simplesmente tem que se jogar em novos desafios e fazer. Você está aqui para fazer. Você faz e as condições vêm depois. Quem vive de condição não toma decisão, não age. Quando você tem esse senso de transbordar, você foca na potência, você vai esquecer de todos os seus medos. Seus medos vão ficar para trás, você nem vai reconhecer quem você era com relação ao medo. E aí o que você vai entender? Que você é um filho amado do Criador. Foi feito para governar e gerenciar, dominar, frutificar, multiplicar todas as coisas na terra. Pois onde não há medo, há confiança. Agora, quando você começa a ter medo, não tem por que ter confiança. Por exemplo, a pessoa que tem medo de ser traída, ela está agindo com desconfiança. Tem medo de ser traída, ela está agindo com desconfiança. Não confia. Ela não confia naquela pessoa. Ela não confia também em si própria. Problema é de quem trai. Problema é de quem resolve cometer um erro. Você que permaneça firme. Problema é de quem trai. A traição ela está relacionada não a quem é traído, a quem trai. A pessoa não sabe nem quem ela trai a si própria. Ela fala uma coisa e está fazendo outra. Quando o filho confia no pai e na mãe, existe o amor, tem uma confiança plena. O filho confia de forma plena. Tudo que o pai tem é estendido ao filho. Aí chega um momento, normalmente acontece isso. O filho começa com rebeldia, não quero fazer isso, vai ficando adolescente, vai crescendo, não quero fazer aquilo, não quero fazer aquilo outro. O que antes existia um fluxo de bênçãos e abundância do pai para o filho, o pai começa a cortar alguma coisa, começa a cortar esse fluxo, não por maldade, mas por merecimento. E aí porque o filho começa a remar contra a própria prosperidade. E automaticamente a prosperidade ela vai diminuir na vida desse filho. O rio ele só tem peixe subindo porque tem água volumosa descendo. O que significa isso? Transbordo. Se você está de forma volumosa, assustadoramente volumosa, transbordando, levando água para todos, rios e rios descendo por você de sabedoria, de prosperidade, de luz para quem está em trevas, quando isso ocorre, peixes terão nesse rio, muitos peixes, muitos peixes. Isso é prosperidade. Isso é prosperidade.
O rio ele não fica com medinho de descer a sua água. Eu vou ficar com medinho aqui de descer a água e vou ficar travado aqui. Vai virar um córrego, vai virar um rego d'água, um fio d'água. Ele só simplesmente segue o fluxo, deixa a água fluir e deixa o rio fluir rio abaixo. Quanto mais volume, melhor, porque os peixes vão estar ali, vão gostar daquele rio. O rio só sobe se tem fluxo d'água. Beleza? E eu quero que você faça agora uma lista, uma tarefa. Só prospera quem faz as tarefas. Só prospera quem faz os exercícios. Porque você gera micro resultados. Gerou micro resultado, micro resultado, micro resultado, micro resultado, micro resultado, micro resultado. 10 vezes isso daqui. Você montou uma pilha de micro resultado. Otávio, mas você fala sempre para se colocar em novos desafios, novas experiências. Exatamente, novas experiências. Por quê? Porque quando você faz novas experiências geram memórias boas. Novas experiências, memórias boas, aprendizado. Memórias boas, aprendizado. Novas experiências, isso vai crescendo, vai montando uma torre gigantesca de novas experiências, novos desafios e novos resultados. Você, consequentemente, se tornará uma pessoa totalmente diferente do que você já é. Eu quero que você faça uma lista aí com 3 coisas que você deixou de fazer por conta que você, naquele momento, viu que você era incapaz. Você se sentiu incapaz de fazer. Não, eu não sou capaz. Você olhou para a sua capacidade, o tanto que você é capaz de reter e transbordar ou vazar, mas essa capacidade é limitada. Você deixou de fazer porque aquilo dali estava muito além da sua capacidade. Então você viu e não fez por conta da sua capacidade, falta de capacidade. E se isso aí for ainda um desejo seu que o seu coração arda, que o seu coração ainda ferve com isso, que você coloque isso em ação, para você fazer mesmo sem ter capacidade. É necessário que você confie na potência. Pare de olhar para a capacidade e olhe para a potência. Só se joga na experiência, no novo desafio e faça. Não existe erro, existe aprendizado e existe crescimento. Das duas formas você ganha. Você ganha e aprende. Quando que você aprende? Quando você viu que o resultado não saiu conforme esperado. Então você aprendeu uma forma de como não agir, de como não proceder. Sendo assim, é necessário que você pare de olhar para a sua capacidade, que é extremamente limitada, e passe a confiar na potência divina, na potência de Deus. Beleza? Vamos finalizar aqui com uma oração, um agradecimento. Vamos fazer um reset. Fecha os teus olhos aí, respira fundo 3 vezes e bora para a ação. Vamos lá? Fecha o olho, tira a mão do notebook, deixa o celular de lado, respira fundo, vai lá. Puxa pelo nariz e solta pela boca. Senhor Deus, amado Pai, Criador do céu e da terra, a Ti rendemos total graça, Senhor, pelo dia maravilhoso, dia que o Senhor tem nos dado de presente, o dia que possamos trazer a prosperidade para a nossa família, para a nossa vida, para que possamos construir a vida que desejamos, com o senso de governo, propósito revelado, ativado a nossa identidade. Nós Te damos graça por todas as vidas, essas almas, as pessoas que estão aqui assistindo, todas elas que chegaram até aqui porque têm um chamado. E que os bloqueios delas sejam clarificados e os bloqueios dela tenham um senso muito próximo, tenham uma intimidade muito próxima com o chamado dessas pessoas. Se elas têm um bloqueio de falar em público, é porque o chamado delas é esse, de falar em público. E que elas sempre estejam em novos desafios, se colocando em novos desafios para que descubram novos bloqueios. Descobrindo novos bloqueios, vão crescer, vão criar complexidade neural e que abençoe a vida delas. Nós Te damos graça pela vida de todos e que só de elas existirem na vida de pessoas, outras pessoas à volta delas, já são luz para que possa iluminar o caminho de outras pessoas também.
e que através dessas pessoas possam levar a tua palavra. Nós te damos graças por tudo. Amém. Bora para mais um dia. Esfrega a mão, fala assim, ó, sorrindo, ó. Eu amo um desafio. Eu amo resolver problemas. Eu amo resolver problemas. Você, para prosperar, tem que ser um bom resolvedor de problemas. Tem que amar desafio. Desafio. Joga o desafio no teu peito. Assuma o desafio publicamente. Não tenha medo. Das duas formas, você ganha e aprende. Não existe erro. Para você prosperar e crescer, é necessário que você erre. É necessário que você tropece. Para você aprender, você tem que errar. A criança, para poder andar, ela tem que cair. A criança, para poder falar bem, ela tem que aprender primeiro a balbuciar. Isso não é uma palavra, isso é um erro. Falando de forma fonética, a linguagem. Que você adote esse princípio na sua vida. Beleza? Bora para cima, vai cuidar da sua vida e para de fofocar. Vai cuidar da sua vida, porque só de você cuidar da sua vida, a sua vida já vai dar um pulo lá na frente. Para de cuidar da vida dos outros, que isso não te interessa. Beleza? Bora para cima, bora mais um dia, bora tocar o terror na terra. Valeu, forte abraço.